Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente tem na nossa terceira temporada novamente um assunto super importante. Não vamos falar hoje sobre tecnologia, né? A gente já tem falado muito ultimamente na educação. Hoje a gente vai para um tema que a gente já tratou aqui uma vez e hoje a gente vai novamente entender mais e aprender com outra experiência aqui sobre metodologias ágeis. A gente tem aqui hoje o Ricardo Boécio, ele veio contar sua trajetória e nos mostrar esse universo tão incrível e importante que é sobre metodologia de trabalho, afinal, o que é de fato metodologias ágeis. Então, primeiro, muito prazer, seja muito bem-vindo, Ricardo, seja bem-vindo ao MatrizCast. Obrigado, Fábio. Muito obrigado pelo convite e vamos aí, vamos compartilhar conhecimento aí. Só deixa eu dar uma penteada no cabelo para ajeitar e vamos. Muito bacana, muito bacana. Eu até você vai pentear o cabelo, eu já peço desculpas aos nossos ouvintes, porque eu já gravei aqui uma vez um episódio, cara, que eu tava tossindo, tava bem mal de gripe, e hoje é quase que o segundo episódio que eu estou assim. Então, né, provavelmente tem algumas tosses aí no meio do caminho, mas tudo bem, estamos medicados, estamos em distância, né, um do outro, né? Ainda bem que a gente tem a tecnologia, não estamos no mesmo local, não estou passando doença para o Ricardo e vice-versa. Vamos poder gravar aqui e aprender sobre isso. Então não se esqueça, né? Antes da gente começar, se você ainda não nos segue no YouTube ou no Spotify, siga a nossa página, compartilhe o nosso canal para que mais e mais pessoas aprendam sobre tantas e tantas áreas da educação e do mercado profissional. Muito bem, Ricardo. Vamos agora começar para a gente entender e te conhecer. Eu quero saber como foi sua trajetória e como que você foi parar nesse universo de metodologias ágeis, né? Porque antes da gente entender isso de fato, eu quero entender como você foi entrar nesse mundo, gostar desse mundo e descobrir que isso era o seu futuro profissional. Bom, senta que lá vem história. Apesar dessa carinha de 22 para 23 anos, eu tenho 48. Então tem um tempinho aí nesse mundo. Bom, eu comecei, na verdade, ali como trabalhando em chão de fábrica, em indústria, né, numa indústria na região do ABC, em São Paulo, uma fábrica de vidros que fazia os vidros da Avon Boticário, vidros de perfume, vidros de frascos de remédio e também linha doméstica, né, Sim. prato, copo e etc. Curiosamente, lá, sem ter a menor noção, foram meus primeiros contatos com algo que a gente chama de falar sobre Six Sigma, né, que é um método sobre qualidade total que é bastante utilizado em indústria, né, com olhar mais para o PDCA, o Plano do Check Act, que são o que um cara chamado William Deming popularizou, né, sobre qualidade, que você planeja, faz, checa, né, se foi bem feito, se tem alguma coisa que precisa ser melhorada, age em cima e de novo você volta, planeja, faz, é um círculo que nunca termina. E eu conheci lá na indústria, comecei a me interessar por esse lado, achar que poderia ser um caminho, né? Quando você é peãozão de chão de fábrica, sem formação nenhuma ainda, você está primeiro trabalhando para pagar os boletos, você não está falando de carreira, né? Sim. E aí foi uma coisa que me chamou a atenção na época e eu comecei a olhar pelo lado da engenharia, começar a ter interesse. Eu cheguei a fazer vestibular para engenharia mecatrônica, né, para tentando a USP, mas não passei, né, era super hiper disputado e minha formação era de colégio público, né, então uma formação um pouquinho mais não tão bem preparada para casos assim. E continuei trabalhando como peão, procurando sempre melhorias. Eu sempre tinha o olhar dentro da expedição, que foi onde eu trabalhei nessa indústria, para pontos que poderiam melhorar, otimizar tempo. Por exemplo, como era uma indústria
um número enorme de produtos, uma das coisas que eu fazia era reparar os produtos que mais saíam e sugerir que eles ficassem mais próximos das portas onde os caminhões encostavam, para ter o abastecimento desses caminhões, eles levavam para lojas ou para atacadão, para outras indústrias e etc. Então já era uma forma de pensar. Então, para quem está começando carreira, transição de carreira, eu não acredito que você com 17, 18 anos tenha tantas certezas assim, vai fazer uma faculdade e tudo mais, mas muitas vezes você já tem gostos, preferências, você já tem alguma coisa que está te indicando um determinado caminho ali. E o ponto principal, eu fiz agropecuária, eu fiz engenharia da computação e fiz psicologia, então uma pós em psicologia. E aí a gente chega lá do porquê disso ainda, O que que é, mais você então, fez? é biológicas exatas e terminei, entre aspas, né, estou no fim em humanas. É, tem muita gente que começa, acerta ali no seu primeiro, na sua primeira escolha, outros se sentem forçados a isso e ficam sofrendo muitas vezes com uma carreira que não te faz feliz. Clóvis de Barros Filho é um filósofo, professor, né, da USP, aposentado, dá algumas palestras, né, quem tiver curiosidade, dá uma procurada no YouTube, que vale bastante a pena. Sem dúvida. Ele fala muito do happy hour ser na sexta-feira às 18 horas. Por que isso? Quer dizer que o restante dos outros dias, durante o horário comercial, seu trabalho não é feliz? E ele tem um vídeo, acho que até mais de um, exatamente sobre esse ponto aí. Quem foi que te disse que você não pode ser feliz naquilo que você faz? Então, se você sofre, lembre-se que você vai passar mais tempo no trabalho, seja online, seja presencial, não importa, do que com a sua família, com seus amigos, do que com a sua namorada ou esposa para quem é casado, ou marido, ou namorado, enfim, filhos, para quem tem e assim por diante. Por que não procurar algo que lhe satisfaça, né? Seja algo que você pelo menos tenha um prazer de executar aquela atividade. Para todas, nenhum mundo é um mar de rosa. Todas as atividades têm os seus prós e os seus contras, né? Tem os seus momentos chatos e tudo mais, mas quando você está trabalhando em algo que, assim, a segunda-feira de manhã é um desespero para você começar a abrir o notebook ou o computador ou ir para a empresa, Tem algo de repense errado. sua carreira. E não importa se você percebeu isso com 20, com 40, com 60 anos de idade. O José Saramago é um escritor que já falecido, um escritor português, que ele fez sucesso com 60 anos de idade. Ele se descobriu melhor e foi ali que ele começou a fazer sucesso. E o principal livro dele, que é um ensaio sobre a cegueira, né, principal no sentido de mais conhecido e premiado, ele escreveu com 73 anos de Oh, idade. A gente teve um falecimento recente aí, infelizmente, né, da Palmirinha, né, sim, que fazia comidas e tudo mais, essa parte de gastronomia focada na TV. Ela começou com isso com 68 anos de idade. Então, esqueçam isso de não é para mim, não é meu momento. Se você tem 20, mude. É o momento, sentiu que não tá legal, pivota. Tem 40, pivota. 60, pivota, vá procurar algo que te satisfaça. Ainda mais que a gente não vai se aposentar nunca, né, com as atuais leis, né, da Previdência. Passado esse trabalho aí dentro de indústria, eu trabalhei um bom tempo com pesquisa de mercado, pesquisa socioeconômica,
que me ajudou bastante a conhecer pessoas, a abordar pessoas, né, que era uma coisa bem interessante que eu fiz um momento de conhecer um pouquinho a cabeça das pessoas, de eleitores, né, que eu fiz pesquisas eleitorais, né, algumas coisas assim. Mas tudo ainda dentro de um contexto de pagar os boletos. Ainda não tinha condições financeiras para fazer uma faculdade privada e nem pública, né? Porque a pública te toma o dia inteiro Sim. ali, né? Você tem aula às 9 da manhã, outra depois vai ser às 11, às 15, e aí você só pode trabalhar de vigia noturno, né? E aí não dorme, né? Fica bem difícil para quem não vem de classe mais alta, né? Conseguir esse feito. Até que em 2001 eu já tinha 25 para 20, tinha feito 26 anos de idade. Eu comecei, fiz o vestibular no final do ano de 2000 e iniciei a engenharia da computação, né, que com ênfase em engenharia de software. Inicialmente foi uma escolha que eu fiz focada no. Gente, tudo é tecnologia agora. É até banca de jornal, e você vê o tempo, né? Hoje praticamente não existe banca de jornal. Verdade. Até banca de jornal tinha um computador. Isso começou a me chamar bastante atenção. E meu foco era empregabilidade, ter Sim. oportunidades, né? E para, novamente, dentro de uma carreira que fosse algo um pouco além de só pagar os boletos, ter um pouquinho a mais para fazer alguma coisa, viagem, para algo a mais, e até para aquisição de algum imóvel futuramente, e tá com essas pretensões ainda. Então a escolha foi fazer engenharia da computação, com ênfase em engenharia de software, e foram meus 5 anos nos bancos da UMESP, da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo, e com 2 anos de aula aos sábados. Uou. Aula no sábado. A Isso. gente fez, eu fiz São Bernardo também, eu fiz FEI. Estudei, Era ali perto, ali foi perto. 2001, você falou? Você ficou 2001 lá? 2001, 5. 2001 a 2006. Eu entrei quando você saiu, eu entrei em 2006. Quando eu Ah, saí, eu não vou foi. falar porque não vem ao caso, mas eu entrei em 2006. Eu entrei em 2007, na verdade, desculpa. Não, 2006. Quando eu não lembro. Não, 2007, 2007. Foi um pouquinho depois. Fomos quase contemporâneos que existiam alguns eventos, né, que envolviam várias faculdades e Sim, universidades dali do ABC. Bom, aí eu comecei como o estagiário, né? sim, E dei, dei um pouco de sorte, um pouco de escolha, de chamado da natureza, que eu tive a oportunidade de entrar numa empresa lá, ali do ABC. Eu estou falando ali porque eu moro hoje na cidade de São Paulo, né? sim. Então, do ABC, que era para ser desenvolvedor, programador. Então, essa era uma opção. E uma outra opção que era numa empresa na Berrini, né, um lugar famoso das empresas de tecnologia daqui da cidade de São Paulo, que era para uma parte de processos. E aí, aquele chamado lá de trás, sobre olhar para qualidade total, conhecer um pouco do que diabo é isso de Six Sigma, sistema Toyota de produção, a mania com processos, com definição de legal, mas a gente vai fazer essa coisa aqui, esse trabalho, sei lá, de faculdade, em grupo. Vamos separar aqui o passo a passo disso, de sempre tá com esse lado aí muito, muito, muito proeminente em mim. E eu resolvi essa para ir para essa segunda opção, que na época era uma implantação de um modelo de qualidade numa empresa de tecnologia. E fiz o meu estágio lá. Comecei, depois fui
como fala, fugiu a palavra, efetivado Efetivado. lá, isso. E trabalhando com esse lado. Eu saí de lá, morei 4 anos no Rio de Janeiro, é, fui de novo para esse lado aí de processos e análise de requisitos também. Então, eu nunca fui, sou um engenheiro da computação que nunca codou, nunca desenvolveu, nunca entrou em programação. Sim. E sim, foi uma escalada até eu começar a fazer gerenciamento de projetos, que também tem alguma coisa de processual, né, de definir o que que vai primeiro, o que que vai depois, organizar times. Aí foi meu primeiro contato com um pouco mais forte com gestão de pessoas, né? Tinham pessoas no projeto, então era uma gestão que a gente chama de matricial, né? O gestor da pessoa é outra de uma área, mas naquele projeto a pessoa responde para mim como gerente de projetos. Então tinha um trabalho de gestão de pessoas quando começou alguns pontos a me incomodarem, que é o formato da gestão de projetos na área de tecnologia. Existe ainda bastante disso, mas já foi muito calcado no que a gente chama de waterfall, que é a cascata. O que que é isso? Você pega um projeto, né, define um projeto, uma consultoria ou uma área de tecnologia, como se fosse uma consultoria para o restante da empresa. O que, que vai ser implantado? Um sistema assim, assado, frito, cozido tal. Legal, você define todos os requisitos que vão ser daquele projeto, você faz um planejamento, define quem são as pessoas que vão entrar no projeto, quais são os riscos, como que vai ser a matriz de comunicação, para quem eu tenho que entregar esse projeto, quem eu tenho que validar, trazer para participar. É um planejamento longo. Aprova esse planejamento, aí você começa o que a gente chama de fase de construção. Os projetos no Brasil, no mundo inteiro, demoravam 2 anos, 3 anos para serem entregues, por causa desse modelo que a gente ia para construção, começava a construir, 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 tal, codificar, 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 testa, 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 vai até que chegou pronto, tá aqui. Vamos homologar com o cliente ou com a área que solicitou. Eu estou separando isso, algumas pessoas têm o costume de chamar de cliente interno, né, quando é uma outra área que solicita. Eu tenho alguns pontos de incômodo. Para mim não existe cliente interno, cliente só tem um. Né, o cliente é o final. Né, Sim. os outros são áreas parceiras aí que é para a gente entregar um produto, um sistema, um software ou o que for. Então a gente ia para homologar, o que que acontecia? Ah, mas eu queria que essa tela fosse azul e não verde. Mas na especificação você não falou nada. Aqui aí entra aquela briga e volta, muda toda a especificação. E não é só cor de tela, o botão que estava aqui deveria ficar ali. A gente entrega um relatório que faz um cálculo de duas somas e uma multiplicação, e aí eles esclarecem que não, é a primeira multiplicação, depois vem as duas somas, você tem que mexer no código para arrumar. E isso levava 2, 3 anos. Né? Aí, assim, vou dar um pequeno pause sobre a minha trajetória para falar sobre métodos ágeis. De onde surgiu? Porque foi um incômodo similar a esse que 17 caras dos Estados Unidos, 17 engenheiros de software, estavam sentindo, se incomodando com isso que acontecia. Pô, mas a gente demora um tempão para entregar, precisa desse planejamento todo, precisa levantar todo o requisito. Por que a gente não consegue entregar uma parte primeiro para já irem experimentando? Essa parte de homologação, por que ela fica só no final? Não pode envolver antes. E esses caras estavam tomando algumas ações, criando alguns métodos ou frameworks dentro das suas empresas e fazendo experimentos.
E foram se conhecendo em fóruns de engenheiros de software, até que eles marcaram um encontro numa cabana em Utah, nos Estados Unidos, em fevereiro de 2001. Foram para lá e de lá eles saíram com um manifesto que é o chamado Manifesto Ágil de desenvolvimento de software. Então, a gente falava ainda desenvolvimento de software naquela época. Isso foi em fevereiro de 2001. E esse manifesto tem 4 valores e 12 princípios. É isso. Aí tem responder rápido a mudanças mais do que seguir um plano, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, que muita gente valorizava, preciso planejar, planejar, ter um plano. E aquele plano acaba virando uma trilha, acaba virando um trilho, e o ideal é você ter um plano que é uma trilha. Né? O trilho, você coloca o vagão, ele vai de uma estação para outra, dentro daquele caminho ali, e não tem jeito. Se cair uma árvore no trilho, para o trem, ele não anda. Se você pensa numa trilha, você tem rotas para escapar. Cai uma árvore ali no seu caminho, você pode dar uma volta ali e continuar o seu caminho. Essa é mais ou menos a ideia de quando a gente fala de plano, trilha ou trilho. E dentro disso começaram a aparecer algumas abordagens ágeis, dentre algumas que eles mesmos estavam já envolvidos, lançaram livros. Aí apareceu um framework chamado Scrum, né, que é um framework que busca definir um tempo pequeno. Você faz um planejamento, vai durante esse tempo, pega um pedaço da sua entrega, tem um objetivo, e aí você tem o que é chamada de sprint de 2 semanas, 3 semanas ou até 4 semanas. Um time trabalha aqui, constrói e no final revisa com quem solicitou, um cliente, uma outra área, se está indo pelo caminho certo ali e se não tiver já tem a mudança para a próxima sprint. Já planeja algo diferente, revisão. Então, esse é o Scrum. É um formato simples, um framework bem básico, bem tranquilo, que define algumas cerimônias e esse olhar. Para você ter ideia, o guia Scrum foi lançado há pouco tempo, uma nova versão. Mas até anterior tinha 17 páginas o guia, então não é um livrão de mil Sim. páginas. Dessas Tem que 17 tinha ser, né? Imagina se agradecimento, demora né? 3 anos pra você ler lá, já não é ágil mais, Para né, ver, cara? não é nada ágil. Exatamente. E dentre essas 17 páginas tem prefácio, tem agradecimento, tem índice, então né, de conteúdo acho que são 8 páginas, se não me falha a memória. Então é uma coisa super simples, rápida, de você ler, experimentar, você pode testar em casa. Você tem um projeto de uma viagem no final do ano. Você pode fazer esse formato, trazer para dentro de casa esse tipo de experimento. Então, Bacana. saíram alguns métodos, algumas ideias e tudo mais focado no Manifesto Ágil. Beleza, dei o pause para contar sobre métodos ágeis, foi em 2001, e essa criação, e estou voltando para 2008, na minha carreira, quando eu estava lá incomodado como gerente de projetos, até que eu recebi um e-mail sobre um treinamento, um curso que ia ter na PUC do Rio de Janeiro, eu estava morando lá no Rio, que era gerenciamento de projetos ágeis. Essa palavra me pegou. Eu olhei, pô, gerenciamento de projetos, já fiz vários, eu tenho uma certificação de um instituto internacional que é o PMI, que é o PMP, né, Project Management Professional. E já trabalhava com esse foco num livro que eles têm de boas práticas de gerenciamento de projetos. Mas funciona muito bem, que é de onde veio o PMBOK, né, o nome desse guia de boas práticas. Funciona muito bem de onde nasceu o PMI, o Instituto, que é da engenharia civil. Engenharia civil, você não vai conseguir
pegar, por exemplo, um prédio para construir. Ah, legal, eu vou fazer incrementos, né, por a cada mês, trabalhar sobre sprints e mostrar para o cliente e eu pivoto, mudo, vejo se estou indo para o caminho certo. Você não vai construir o andar térreo, mostrar para o cliente ali e falar, pô, mas não é bem isso. Não, não é tão simples assim. Você não vai subir um andar com 4 apartamentos de 2 dormitórios cada um, e aí vem, pô, mas eu queria um de 3 dormitórios. Aí, e aí o próximo andar vão ser 2 apartamentos de 3 dormitórios. Não, cara, são 3 dormitórios, mas eu quero separar tudo, porque meu filho é chato, eu quero que ele fique com o apartamento. Ah, então vão ser estúdios. Ah, vou botar. Você não faz isso no engenharia civil. Até porque você tem que aprovar a planta na prefeitura antes de construir. Então você tem que fazer o levantamento dos requisitos todos, entender o terreno, se vai poder aprofundar ou tem que aprofundar demais para criar, para construir as sapatas lá para sustentar o prédio. Vai ser de quantos? 5, 10, 15, 20 andares? Qual é o plano diretor da cidade? Lá permite que naquela área você construa, então a pessoa tem que fazer todo o levantamento dos requisitos todos antes. Portanto, para engenharia civil, o que é chamado de waterfall, cascata, que é por causa disso, você vai num pedaço inteiro, desce, outro, desce e vai-se meio que em degraus. Então, precisa ser assim. Tem que ser desse formato. Em outro formato, imagina, está construindo 14 andares e vem o fiscal da prefeitura. Cara, só pode 5 andares aqui. Não vai dar. Vai demolir 9 andares. Aí, enfim. Então não é um método ruim. Ele só é um método adequado para determinadas categorias. Aí, lançamento você vai indústria automobilística. Você vai lançar um carro, você não vai. Deixa eu ir construindo aqui aos poucos e ver se o cliente gosta. Primeiro vai ter o chassi ali e um banco, pelo menos, dá para sentar. Então também não dá, também você precisa de algo um pouco mais estruturado, inicialmente cascateado. Aí então faz sentido em vários lugares. Na indústria de tecnologia, não. Até porque essa indústria ela é erradamente chamada de indústria, que não é indústria. E a gente pegou muito dos termos de indústria de tecnologia, a fase de desenvolvimento ela é chamada de construção. A gente não está construindo prédio nenhum, não está construindo nada ali. Então, pegamos até várias manias de outras engenharias e que talvez tenha trazido algumas crenças limitantes para a gente. Aí, em 2008 eu fui fazer o curso, vi aquele universo de manifesto ágil, de Scrum, de Extreme Programming, né, que é outro método que você utiliza para desenvolvimento de software, de sistema. E falei, cara, é isso. É isso aí, é isso que funciona, faz todo sentido. Processo na minha cabeça, forma de trabalhar, é uma forma um pouco mais aberta e menos fechada, times auto-organizados, você puxar trabalho e não ser empurrado, empurrar o trabalho, você ir puxando conforme a sua limitação de trabalho em progresso. Tinha muita coisa ali que fazia muito sentido. O problema é que quando tem algo que é muito disruptivo, como foram as ideias de agilidade, hoje em dia já está muito mais sedimentado, está muito mais é, é, espalhado no mercado. Ainda tem suas desconfianças, né, de várias áreas ou empresas mais tradicionais, mas já se fala de agilidade com uma facilidade maior, já se encontra disciplina dentro de graduação que envolve agilidade, então é algo um pouco mais comum. Naquele início, digamos assim, na verdade houve um início no Brasil antes disso, né? Eu participei sei lá, de uma segunda onda, alguma coisa assim, não era tão simples.
Então, por algum tempo, eu fui obrigado a trabalhar de traficante de ágil, que era assim, eu era contratado para ser gerente de projetos, todo mundo esperava de mim um plano do projeto dessa grossura, com plano de comunicação, requisitos todos feitos e etc. E em um outro projeto eu fazia isso, em projetos um pouco mais tranquilos, que não tinha um time to market muito apertado, assim, que eu preciso lançar logo. Eu fazia alguns experimentos com o time, chegava aí, vai uma sprintzinha aí, vamos, vamos experimentar um feedback loop aqui. E foi nessa de traficar ágil para começar a mostrar, pegar os projetos que rodavam, que a gente conseguia, eu ia aprendendo também, né, dando canelada, errando com algumas coisas, entendendo mal alguns conceitos e vendo que na prática é diferente, até chegar ao ponto que começou a aparecer resultados positivos. E aí eu comecei a trazer esses resultados positivos para mostrar, ó, funciona. Ah, mas aqui, não, é aqui, esse projeto foi aqui. Então, essa história de, mas aqui é diferente, as outras empresas, isso é fácil numa startup, isso é, não, 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 foi aqui, ó, ali no projeto com aquele time ali que foi feito isso. Aí, um outro parênteses aí, parênteses, chave, colchete, isso eu faço bastante quando estou falando. É, eu valorizo muito, Fábio, e acho que não só por eu valorizar, e sim por ver os profissionais que são que se destacam mais nas suas respectivas profissões, aí eu sempre percebo que existe uma característica, pelo menos uma característica que é muito comum, são os disruptivos. São pessoas rebeldes. São pessoas que normalmente não se satisfazem com o status quo. Eles vão lá e incomodam. E os incomodados é que mudam o mundo. Quem está confortável não vai se mexer e não vai fazer nada. Então, são essas pessoas que vão trazer a diferença, vão trazer a mudança. E eu sempre tive também esse lado. Sofri muito por causa disso, né? Quando você encontra gestões, chefes, para ser bem no tempo do management 1.0, chefinhos que não querem isso, né? Você acaba sendo punido por causa disso. Mas eu obtive o que eu obtive e não estou dizendo que eu estou num grau alto na minha área, mas eu tenho algum sucesso exatamente por questionar status quo, por fazer algo que assim, pessoal, vamos experimentar esse método aqui. Isso aí não funciona. Eu vou lá e experimento e volto com o resultado. Falo, olha, funciona assim. E aí tem duas opções, né? Ou alguém vai falar, porra, mas você fez algo que eu falei que não era para fazer, e a resposta minha normalmente é, cara, vamos focar no resultado? Vamos pegar mensagem, não mensageiro, aqui, vamos olhar para isso? Ou a pessoa olhar e falar, funciona, vamos tentar, vamos experimentar. Então, ser rebelde nesse caso funciona. É lógico que assim, rebeldia não é tolice. Não Sim. é você seu tolo que vai mexer no projeto principal da organização, que traz um retorno gigante, e tentar implementar algo novo que você não sabe se vai funcionar ali direito. Isso não é muito inteligente, isso é tolice. Experimente em projetinhos mais simples. Né? Mexa com algo mais simples que você vai trazer os resultados que podem aplicar na organização. E aí você vai errar. Esse é um ponto também, uma condição sine qua non do profissional. Aceite que você vai errar. Essa é a parte mais importante. Só não fique no erro, né, ali. Aprenda com esse erro. Esse é o mais importante, né? Que
se ouve muito como frase de efeito no mercado, pelo menos no mercado de tecnologia, eu ouço bastante isso. O fale rápido. Eu não sei se é a melhor palavra. Eu acho que é muito mais o aprenda rápido. Você vai falhar, mas aprenda rápido. Esse é um ponto importante. Cometer os mesmos erros não é algo que é muito legal, digamos assim, né? Que Não. pô, você não aprendeu Só com vai erro, né? ficar batendo e não vai aprender. Eu acho que o aprender, sem dúvida, ele é uma frase mais importante e cabe mais, né, Ricardo, quando você fala sobre isso, né? E você Sim, até, eu tô até te intrometendo nesse ponto aqui, mas imagina. que grande aula, eu até o momento aqui não falei nada, porque eu tava pensando assim, claro, como eu sou um cara de sorte, né? Porque esse podcast, eu vou entrevistar as pessoas e no fundo, eu tenho cada dia uma aula diferente aqui, ó. Eu falei pra você, lembra que tava sem nada? Olha já como é que tá. Eu já vou ter que te parar, porque senão a gente vai ter que ir uma terceira folha, e aí, via regras aqui do podcast eu não posso. Mas, assim, muitas coisas, Ricardo, que você nos fala aqui são muito fundamentais, né? Eu anotei, dentre tantas, né, uma coisa que eu acho bacana, que aqui eu não falei muitas vezes, mas ela é super importante. Inclusive, eu tenho um dos livros meus que está ali, que ele fala muito sobre isso, é o ponto de inflexão. E você teve alguns pontos de inflexão na sua vida. E eles são bacanas, porque essas decisões, nesses momentos, elas vão mudar completamente o futuro. Eu estava falando sobre isso esse Sim, final de semana no meu trabalho. As decisões que você toma em dado momento da sua vida, quando você estava ali, bom, vou para programação, vou para processo. Aquela decisão naquele momento mudou o seu de hoje, muda a sua realidade por inteiro. E aí é claro que sim. eu estou falando isso não para comparar quem seria o Ricardo hoje na minha frente se ele tivesse ido para codar, né, para fazer um programador, versus o Ricardo que está aqui hoje falando sobre metodologias ágeis. Eu estou dizendo que a gente precisa tomar decisões como esta durante a trajetória. Que os jovens hoje estudantes que não sabem talvez o que vão ser ou não entendem ainda qual é o seu futuro profissional, eles vão ter que tomar essas decisões. E assim, é importante a gente estimular e é importante eles entenderem que eles precisam tomar as decisões, né? Não dá para ficar em cima do muro. E aí, como que você norteia? Como que a gente decide? A gente decide pelas coisas que você falou, né? Observando quais são os seus gostos, observando principalmente algo que você não falou, mas muitas pessoas falaram aqui que em alguns momentos não sabiam o que queriam, mas sabiam o que não queriam, né? Sim, Às vezes você pode, bom, exatamente. programação ou processo, não faço ideia o que é processo, mas programar não é para mim, porque eu não gosto de ficar ali parado de trás de uma tela, eu preciso de outras coisas. Bom, então tá, então vamos para processo. Então, assim, sempre tomando Sim, essas decisões, elas vão mudar tudo. E uma outra que você colocou aqui, que é super importante, e essa sim, eu dou ainda mais ênfase. Você falou que fez um curso, um treinamento, e aquilo que te jogou depois para metodologias ágeis, na minha concepção da sua timeline aqui, né? Você aprendeu e começou a ir para esse mundo quando você falou, bom, deixa eu estudar sobre alguma coisa diferente, sim. deixa eu aprender e me qualificar. E eu anotei até em vermelho isso, cara, porque isso é muito parecido comigo hoje, né? Eu faço, né? Eu sempre fui engenheiro na área de eletrônica, mas eu sempre trabalhei com carros. Teve dois pontos de inflexão super importantes na minha vida. Primeiro foi eu ter entrado numa oficina mecânica, porque eu nunca gostei de carro. Não gosto de carro até hoje. Minha mãe vai falar que eu preciso parar de falar isso, mas eu não vou parar. Não gosto de carro até hoje. Trabalho com carro há 12 anos. Só trabalhei dentro de uma oficina quase todos os dias da minha vida. Então, assim, aquele dia que eu estava lá na minha república, lá em São Bernardo, talvez a gente estivesse até perto, e assim, um amigo meu falou, ô Fabinho, vamos lá ver, de fazer um experimento numa equipe lá, eu estava procurando estágio, ele falou, tem uma vaga para você, que aí é onde? É numa oficina com carro. Quero. Nunca mais saí. Aquela decisão mudou minha vida. Eu não sei quem seria eu hoje também se eu não tivesse tomado aquela decisão. Do mesmo jeito que parecido com você, quando eu tomei a decisão de estudar mais machine learning, né? Eu falei para você que estou terminando um mestrado e uma pós em machine learning, isso mudou minha vida completamente. E está me fazendo hoje sair da onde eu estou para ir para um outro lugar. E é muito louco tudo isso, né? E você contando Sim. essa trajetória e eu aprendendo com você, isso é demais, né? E entender como elas se conectam, Ricardo. Eu sempre falo as histórias dessas, de todos que passaram aqui, inclusive comigo, que estou aqui sempre me ouvindo, elas se conectam em muitos pontos. São exemplos diferentes, princípios parecidos ou iguais. Agora, continuando a sua pergunta, agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Continuando a sua história.
Você falou muito e está nos explicando sobre metodologia. Você falando que na parte de gerenciamento, né, de entender qual metodologia é para um determinado trabalho. Você falou que tem momentos que até o modelo de cascata é importante. Ótimo. E lá no começo, a primeira coisa que você falou, que você começou trabalhando no chão de fábrica. O quão Uhum. importante é, além, obviamente, dos estudos, do treinamento, mas o quão importante é hoje para você gerenciar uma metodologia, entender como uma metodologia tem que ser aplicada, a vivência que você teve, mesmo que num outro contexto de muitos anos atrás, mas qual a importância de sentir na prática a pessoa que está fazendo? A pessoa que está lá realmente com a mão na massa, né, suando ali para fazer, o quão isso é importante e te dá mais bagagem para tomar uma decisão, né? Te dá mais informação para saber que se você está fazendo é o correto. Isso realmente é importante ou você acha que essa área de gerenciamento de metodologias já está desconectada com essa parte prática, essa vivência também? Cara, legal, legal essa pergunta, Fábio. E sim, em pontas diferentes vai me conectar. Existe um termo no sistema Toyota de produção que é o Genba Genbutsu Genjitsu. Eu não, juro que eu não estou te xingando. Que, Vou ter que que acreditar, porque eu é, não faço a menor ideia nem de que língua é isso aí. o que quer dizer isso? Você ir para o Gemba é você ir para onde a coisa acontece. Essa é o que prega essa filosofia dentro de uma filosofia muito oriental, muito japonesa, dentro do sistema Toyota de produção, que é japonês, de um cara lá chamado Taishi Ono, que começou a criar muito disso na Toyota. Isso foi logo no pós-guerra, o Japão totalmente arrasado, né? Que duas bombas atômicas em cima, né? E tinha sido bastante punido por ter sido se associado à Itália e à Alemanha, né? O time do eixo, né? Para que ele se juntou com os fascistas e com os nazistas na Segunda Guerra Mundial. E, pô, perdendo a guerra, né, foi punido também, assim como a Alemanha e a Itália, né, que tiveram seus pontos intratados para serem resolvidos. Então, dentro de escombros, praticamente, e aí vou entrar pontos de um quê, não sei se eu posso usar esse termo, se não vai até estragar mais ainda o que eu estou dizendo, né? Mas aquilo que muitos podem chamar de teoria da conspiração, outros estudam um pouco isso, eu tenho minhas dúvidas ainda. Mas a Segunda Guerra Mundial ela foi praticamente finalizada com essas bombas atômicas, né? Só que já o primeiro-ministro japonês já tinha se rendido, já iria assinar acordo, já ia já parar o Japão ao lado da guerra, né? E mesmo assim foram as bombas atômicas e eu sempre tive a curiosidade, mas por que Hiroshima e por que Nagasaki, né? São cidades que não são tão conhecidas quanto a capital, né? Você vai jogar uma bomba num país, né? Não jogue, na verdade, né? Que eu não curto isso, Por né? favor. Mas a lógica de dois países em guerra é atacar centro político, centro econômico. Tóquio, né? Seria mais lógico ali de atacar. E eram duas cidades que tinham uma indústria automobilística já em crescente. Então, existe uma teoria, se da conspiração ou não, que os Estados Unidos atacaram essas duas cidades para acabar com a indústria automobilística do Japão e manter a indústria automobilística americana ainda por praticamente mais uns 15 anos, 20 anos, foi de vento e popa, né? Até retomarem e começar a aparecer. Vale aí para quem estiver ouvindo, Não quiser sabia. se. Ah, eu vou estudar um pouco mais sobre isso, deixa eu ver se é verdade e tal. Eu tenho minhas dúvidas ainda, então nunca me aprofundei. Não foi um ponto de curiosidade. É interessante, tem alguma lógica, mas ficou por aí. Então, no pós-guerra, com tudo destruído, eles começaram a ter que procurar muitas formas de diminuir estoque,
simplificar as entregas de carros, melhorar a qualidade, brigar por qualidade com preços mais baixos. Então foi de onde veio o Taishi Ono. Ele era um diretor na empresa, na fabricante Toyota, e começou a pesquisar vários conceitos. O William Deming, que é um cara super conhecido no sistema PDCA que eu citei anteriormente, ele foi visitar lá, né, a Toyota, foi conhecer, extrair muita coisa de lá também. E eles criaram vários conceitos, que um deles até virou um método que em 2010 o método foi lançado, mas vem de um conceito de lá de 1950, que é o Kanban, esse conceito. Mas o Gemba Genbutsu Genjitsu é isso, você mede as coisas, procura métricas, tenta identificar problemas, e identificou algo errado, não saia filosofando. Vá lá onde acontece a produção, vá lá no chão da fábrica, no caso de uma indústria, para tentar entender. E é muito comum você que trabalhou no chão de fábrica ou em funções mais operacionais, ouvir colegas e até você dizer que, nossa, o chefe, alta gestão, os caras não sabem nada do que acontece aqui. Realmente, muitos não sabem, porque falta esse olhar, ou experiência ou descer. Tem uma empresa de aviões, que eu não me lembro o nome, não é brasileira, mas é uma Gol, uma Latam da vida, que o presidente obriga todos os executivos a ficarem um dia, pelo menos, por ano, no lugar de comissário de bordo. Ir lá no avião, servir as pessoas, conversar com as pessoas ali e tal, Bacana. para entender o cliente ali. Entender como que é o ponto principal ali, que são os clientes e quem executa. Não é que eles vão lá bater um papo só. Eles vão e trabalham como comissários de bordo ali. Ele, inclusive, que é o dono, o presidente, o dono, ele, inclusive, vai também de vez em quando. Então, isso é o customer centric. Então, já que eu falei, eram dois pontos da mesma história, né, tem o mesmo foco, que me ajudou também nesse olhar, porque eu reclamava também, até o ponto que eu li, tá, mas o que eu estou fazendo para mudar isso? Ninguém fala com a gestão, ninguém leva os problemas para a gestão. E eu, como consumidor, em muitos casos, e de muitas outras empresas, reclamo. Eu mando e-mail, eu mando, faço avaliações e mando informando ali coisas que eu acho que deveriam mudar na empresa. Então, eu acho que ajudou nesse ponto. Se você teve uma oportunidade na vida que não foi necessário que você trabalhasse em chão de fábrica, em atividades muito operacionais, você já foi direto como um estagiário no escritório e dali para o administrativo e subiu, legal, cara, boa sorte, seja feliz, né? Aproveite bem a oportunidade. Mas não esqueça disso, que você não sabe como que é. Se você não sabe, faça algo como essa empresa de passagem aérea, de voos, né? Vá lá um dia, promova isso, converse com outras pessoas da área para ir um dia tentar entender e ir lá no Gemba, que isso é Gemba, Genbutsu, Genjitsu. Aí eu gosto de traduzir, não é assim, essa não é a tradução, tá? Que os japoneses são muito mais educados do que eu. É o levanta a bunda da cadeira e vai lá. É isso aí, adorei essa. Eu não sei falar, não vou nem me arriscar para não passar vergonha. Então, levanta a bunda da cadeira e vai lá. Esse aí é o tema aí que eu vou ficar, dessa metodologia, dessa forma aí com que eles falam, e é super importante. Eu quis trazer isso, Ricardo, né? Exatamente porque é um ponto, enquanto você estava falando, eu estava pensando, eu penso, vou anotando, vou pensando, porque tem dois pontos aí importantes, né? Primeiro, que a gente fala da importância da prática. Isso para mim é fundamental, né? Você vai pegar um crescimento de carreira, qualquer um que você tem que ter noção do que aconteceu lá, né? Como você falou, pode ser que a sua trilha profissional tenha te levado para outros lados, mas você precisa conhecer para você tomar uma decisão de metodologia, para você gerenciar alguma Sim, coisa, você precisa estar presente. Você não pode
estar só, né? Igual um programador, hoje ele não pode mais só estar atrás de uma tela. Se ele não entende do negócio, a inteligência artificial vai substituir ele em muito pouco tempo. Isso, Em isso muito eu, pouco eu tempo. falo bastante, Fábio. Bater tecla, qualquer um bate, inclusive uma inteligência artificial. Já existe há alguns anos, né, na área de tecnologia, ferramentas que, por exemplo, são as ferramentas Case, que você coloca os requisitos e ela já cospe um código. Isso já tem mais de 20 anos, pelo menos mais de 20 anos aí. Então, quem está focado nessa única coisa de me dê que eu codifico, cara, traduzir esse tipo de coisa, a coisa mais fácil que tem é você ser substituído por ferramentas, por robô. Sim. E a gente está falando de uma sociedade do conhecimento. Então você tem que usar um pouco mais o cérebro, você ser mais analítico, algo que até o momento os robôs não conseguiram ainda, né? Eles não conseguem chegar em algumas ações que só o ser humano consegue. Para sempre? Duvido que para sempre. Em algum momento vão aprendendo. A inteligência artificial está aí para é o aprendizado de deep learning, né? Aprendizado de máquina, né? Isso eles vão aprendendo, aprendendo, aprendendo e não esquecem, diferente da gente que Sim. esquece muito o que aprendeu e vão evoluindo, né? Então é fato dado, né, que isso vai acontecer em pouco tempo, né? Sim. Então, se você ficar É, só no Lé concret, ali, sim. no simples, você vai ser substituído, vai ser o Tá. primeiro a ser substituído. Sem dúvida. E isso vale, Ricardo, para qualquer área, né? A gente falou, o cara que só faz lá, vamos para o operacional. O cara que só faz operacional, não está pensando em nada, vai ser robô. Vamos programar um robô, vai ser ele. O cara que só fica programando, vamos programar. Até a minha função, se você for pensar que às vezes é específica, né? Você tá lá com um rádio, num carro de corrida, no meio de uma corrida. Cara, eu vi num simulador um robô falando com o piloto com base ainda nos dados da telemetria. Cara, também vai ser. Então, todos É, nós, qualquer profissão, se a gente não se reinventar e sermos humanos, né, neste ponto, a gente vai ficar para trás. Né? A gente precisa. Por isso que eu trouxe este ponto da questão de conectar o chão de fábrica com a questão das metodologias. E dá tempo só de uma perguntinha rápida para a gente finalizar aqui, cara, bem rápida, que é o seguinte. claro. Você falou assim para mim, dá tempo ou não essa perguntinha? Dá tempo? Dá, dá, Então dá. vamos lá, vamos para a pergunta bônus, pessoal. Você falou, porque é importante a gente ir para esse lado. Você falou sobre metodologia, sobre sua trajetória. Agora você falou da importância de conhecer a prática e do cliente ali, de você conhecer o seu cliente, que é o final. Você falou que só tem um só. Você escreveu isso aqui. Mas você falou também que teve um dado momento da sua trajetória que você trabalhou com o mercado de pesquisa. E você me disse aqui, conhecer pessoas. Perdão pelas tosses. Imagina. Eu até engasguei, mas tudo bem. Aí o ponto é o seguinte: a gente conhece a metodologia, conhece a dor do cliente, mas o quão importante também é para o cara que está gerenciando conhecer as pessoas do seu time. Porque o que eu estou querendo dizer? Você tem lá sua cartilha lá, seja Kanban, Scrum, o que você quiser ter e chamar. Você tem um time. Isso pode ser adaptável ao seu time. Pode ser que você precise mudar alguma coisa, porque dentro do seu time você tem pessoas diferentes que agem de formas diferentes. Ou não, o time tem que ter 100% adaptado à metodologia. Como funciona e qual é a importância para você de conhecer as pessoas do seu time, de conhecer como é uma equipe para se adaptar a uma metodologia? Você acha isso importante, Ricardo? Ele é fundamental. Aí entra aquela questão também da formação, a parte da psicologia, né? Eu menti em um determinado momento, senti que faltava um outro lado ferramental, porque como você falou, tem toda a parte de exatas, de processos, etc., ensinar um método, um framework, as diferenças que framework é só um esqueleto, método tem uns passos que você segue, né? Essa é simplificando bastante, né, a diferença.
É legal. Aí você vai lá e aperta um botão. Vou colocar Kanban no meu time. Deixa eu pegar o disquete para trazer para minha época, inserir no Drive e apertar o Next, Next, Finish. Oba, já estamos entregando tudo lindo, maravilhoso. Não, isso é feito por pessoas. Aí entrou um outro lado que eu comecei a buscar de conhecimento, e fundamental esse ponto, eu quero reforçar. é, eu tenho mais de 30, 40 certificações diferentes. Ó, Tem duas pós-graduações, aí uma delas é a psicologia positiva. É, fiz essa graduação de engenharia da computação, mas a todo instante eu devo ter aqui umas 60, 70 abas diferentes abertas no meu browser. E dessas, umas 10, 15 pelo menos é de alguma coisa que eu preciso ler, que eu estou estudando, que eu estou conhecendo. Adquirir conhecimento é uma constante. Isso é fundamental, senão você vai ficar parado em determinada e pode chegar em alguns pontos de algumas crenças limitantes. Até, né, que eu acredito nesse pacote de coisas. Né? Eu gosto de ampliar meu conhecimento e tentar ver o que pode utilizar de uma forma melhor. Aí foram dois momentos. Um, o Management 3.0, que ele advém de um livro do gerenciamento, Gerenciando para a Felicidade, de um autor chamado Jürgen Apelo. É Jürgen, que se escreve Jürgen Apelo Jürgen. com dois L's. Jurgen. E apelo é exatamente como fala, apelo mesmo, com dois L's, só isso de diferente. Então esse cara criou um pacote de conhecimento com essa ideia do gerenciando para felicidade. Como é que eu consigo obter a melhor motivação do time? Como é que eu engajo pessoas? Aí, como é que eu faço crescer uma estrutura de uma organização olhando para as pessoas certas nos lugares certos ali? Como é que eu faço para gerenciar pessoas? Uhum. E tanto que se fala muito no Management 3.0, gerencie o sistema, não as pessoas. Olhe pelo sistema, olhe pelo fluxo, organize o sistema que as pessoas vão executar, vão fazer, vai ser muito mais fácil. Você não precisa ficar ali falando, ô Fábio, o que que você fez hoje? Né, me fala aí tudo, todos os pontos de atividade. Você entrou às 8 da manhã, almoçou meio-dia, voltou às 13, né? Foi embora só às 17. Cara, você não tem esse tipo de preocupação aí. Então você tem um olhar diferente, que é esse agrupamento de coisas que é o Management 3.0. Por que Management 3.0? A gente tem o gerenciamento 1.0 que está lá atrás, o sistema que foi pregado pelo Fayol, o engenheiro também, né, que francês, que pregava você definir as coisas e aí comandar e controlar. Você comanda as pessoas, fala, fulano, você faz isso, você faz isso, você faz isso. E controla se estão entrando no horário certo, se estão fazendo as atividades exatamente como deveriam ser feitas ali. Então, Esse é esse é o 1.0? Pô, 1.0, que é o existe em vários Fayol, que é o lugares ainda, autor. hein? Existe, nossa, existe zero ainda, que nem chegou no 1.0. Nossa. E aí é o que se costumeiramente a gente fala de comando e controle. Né? Quando você tem um lugar que tem um chefe, já sente o odor do comando e controle ali. Quando é uma pessoa que define, ela define o que você tem que fazer, é um comando e controle. Gestão 2.0, Management 2.0, entrou mais com a Toyota, o Six Sigma, que eu mencionei, que eu conheci na indústria, e processos. Tudo era processos, tudo você colocava em caixinhas para serem seguidas. Existia uma área, até pouco tempo, em alguns lugares é capaz até de ter, que se chama Organização e Métodos, OIM, que os caras vinham, se trancavam numa sala e saíam de lá com um livrão de toma, esses aqui são os seus processos. Pô, mas você nem falou comigo.
né? Quem sabe melhor? Genba Genbutsu Genjitsu. Quem sabe melhor o que é feito? Sou eu que faço. O Management 3.0 veio trazer uma disrupção para isso, né? Ah, a gente precisa, às vezes, de algum controle ali de determinadas coisas. Legal, em vez de controlar e de dizer o que fazer, eu vou dizer o que não fazer. Aí tem o alinhar restrições. Eu alinho com um time que, olha, isso não pode fazer, né? Ah, usar uma ferramenta que não é homologada pela organização, porque a pessoa gosta. Cara, não pode, a ferramenta é a XPTO aqui. E aí, deixar as pessoas pensarem, trazer as pessoas, em vez de ter um comando e um controle, alguém dizendo o que fazer e muitos esperando de braço cruzado, ou de ter apenas processo caixinhas ali, você abre o espaço para as pessoas pensarem e falarem. Então, elas são mais participativas. Você tem ferramentas no Management 3.0 que você define níveis de delegação de determinada coisa. Um gestor de um time com seu time. Eles sentam, conversam, né, qual é o nível de delegação. Eu posso ter uma delegação full, determinado assunto, só o gestor que define. E tem 7 níveis diferentes entre, eu começo a consultar o time, eu vou envolver o time, eu e gestor e time vamos decidir juntos. Aqui o time vai me envolver, começa a mudar o patamar de delegação, até o time decidir. Por exemplo, férias. Isso é a coisa mais comum de gestores chegarem e definindo. E não, cara, time, definam vocês o que é importante. Vamos tentar não ter duas pessoas no time saindo de férias ao mesmo tempo, que vai sobrar um trabalho maior por time. Vocês estão punindo os seus colegas. Façam isso e quem quer sair em fevereiro sai, janeiro sai, definem, comunicam e aí entra a parte só burocrática das organizações, de fazer registro numa ferramenta e aprovação do gestor, mas o time definiu tudo, não tem problema. Tem níveis de delegação que definem até promoção. O time conversa sobre a promoção de alguém ali do time, se essa pessoa pode ou não ser promovida, o que ela tem de gap para melhorar e para ser promovida. Então aí a gente chegou no Management 3.0. O outro lado foi a psicologia. Então, a psicologia, com a psicologia positiva principalmente, que é uma base do Management 3.0, foi lá que eu conheci a psicologia positiva e fui atrás, que me deu insumos para trabalhar com humanos, pessoas, que as pessoas são diferentes, são distintas, agem de formas diferentes. E se eu quero tirar o trabalho mecânico, tipo, Fábio, vamos botar um robô no lugar em tudo aquilo que você faz de forma mecânica. Agora vem para cá que você vai usar um pouco mais o cérebro, você vai ser mais analítico. Só que aí você é analítico, é opinativo, também passa a ser opinativo, você vai dar o seu quinhão ali, e aí tem que envolver perfis diferentes. O Fábio tem um jeito, a Mariazinha tem outro, e o José tem outro, e assim por diante. Formar um time com pessoas com pensamentos distintos, um que é mais dominante do que o outro um pouco mais político, sabe? Conversar, se comunicar, e você formar time também é uma ciência muito interessante. Quanto mais diferente você tiver pessoas, melhor. Inclusive de você. Às vezes você encontra times que são a cópia do gestor. Só tem saia, uma barba diferente, um cabelo diferente, mas todos falam, fazem, tem até o mesmo vocabulário. E eu, por exemplo, não gosto disso. Eu gosto de pessoas que vão dizer, eu discordo de você. Eu discordo de você por causa disso, 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 tá? Legal, vamos sentar e vamos conversar. Ou eu vou argumentar mais ainda para tentar explicar, porque no fim das contas eu tenho um pouco mais de experiência, pode ser que a pessoa esteja falando algo que não cabe tanto, ou eu vou aprender alguma coisa com essa pessoa, falando, legal, você tem toda a razão, então vamos pelo caminho que você falou. Nós vamos fazer dessa forma. Cansei de falar isso para time e cansei de ver caras espantadas com isso de não, pera, eu discordei, mas
Não, é isso mesmo, cara. Você tem total razão. Vamos embora, vamos É isso fazer mesmo. o que você falou e tá tudo certo, né? Então, como que eu trabalho com essas pessoas? Como que eu envolvo essas pessoas? E aí eu falei de time. Tem que olhar para cliente, como são os meus clientes. Aí eu trabalho numa organização que é o Sicredi, uma instituição financeira do cooperativismo. Ela é gigante, tem 120 anos e ela tem diversos produtos, dentre eles seguros, por exemplo. Seguro de carro. Até vou simplificar mais ainda. Seguro de carro pode ser comprado por uma pessoa de classe alta, de classe mais baixa, até um determinado limite, obviamente. Pode ser uma pessoa preta, branca, amarela, pode ser uma pessoa LGBTQIA+, pode ser heterossexual, pode ter 60 anos, pode ter 20 anos. Então, é uma diversidade gigante ali. Como que eu consigo entender um pouco a cabeça dessas pessoas para trazer para uma construção e um trabalho de entrega de produto que seja alinhado com aquilo que elas buscam? Ou eu vou começar a nichar, né? Pegar nichos. Então, precisa entender de pessoas aí, né? De novo, você precisa ter um trabalho aí que, assim, eu hoje posso praticamente. Vou até pensar um pouco, acho que se dos 30 dias do mês eu pego 1, 2 horas para usar o lado de exatas, lógico, é muito. É tudo comunicação, comunicação com o time, comunicação com parceiros, comunicação com fornecedores, conversa com os gestores, alinhamento daqui, alinhamento dali, trazer times para alinhamento, para um envolver o outro, que tem dependências, né? Quando a gente trabalha numa organização tão grande, dificilmente alguém constrói e entrega algo sozinho. É um time que faz uma parte, tem outro que faz outra parte, tem outro que faz outra, e para envolver essas outras pessoas que são tão diferentes e tão distintas quanto aquelas do time, é um trabalho hercúleo, cansativo, mentalmente cansativo, mas é muito bom, muito legal. Então eu tô que nem pinto no lixo, para usar o bom termo aí. Portanto, eu caminhei para isso. Vim, se você reparar aí, eu falei do Management 1.0, 2.0, 3.0, a minha trajetória foi essa. No 1.0 na indústria, no comando e controle, 2.0 quando eu descobri processos e etc, Six Sigma, e achei que aquilo resolveria, até descobrir que não resolve totalmente, que precisa de processo, mas tem casos que a gente tem que abrir, deixar a mente do ser humano trabalhar. Esse é o ponto mais complexo, porque as pessoas querem ter domínio sobre as coisas. E se eu não tenho um rótulo para aplicar, se eu não sei antecipadamente o que vai ser feito, eu estou deixando para um time fazer, dar uma solução, falar, olha, o meu problema é esse, resolvam. E aí deixa eu ir lá fazer outra coisa, tem outras coisas que eu estou resolvendo de um gestor meu que veio com um problema ali que eu estou tentando solucionar. Então isso é complicado, que a maior parte das pessoas quer ali falar, olha, gente, esse é o problema e a solução é essa. Façam. É Se isso que a fosse gente assim, eu enxerga, mesmo mas programo aqui uma solução que nem preciso pedir, né? Faço um algoritmozinho exatamente. aqui, eu mesmo soluciono, e aí se aparecer outro igual, a gente faz de novo. E olha, eu tô até engasgando porque é muita emoção ter uma aula dessa, Ricardo, porque realmente Imagina. fazia muito tempo que eu não tinha um Matrixcast aqui. Agora nós estamos batendo 70 minutos de Matrixcast. Isso aí tá me remetendo aos primeiros Matrixcasts que aí chegaram a esse tempo. E realmente foi uma aula sobre metodologias, né? Você conseguiu passar tanto pelos pontos da sua trajetória, contando como ela foi totalmente não linear, né? Você fez a agroengenharia, psicologia, né? Se foi se descobrindo que é uma coisa super importante, a gente sempre tira esse peso dos jovens, tira. Cara, nem Sim, eu sei se hoje, o que eu tô fazendo hoje, machine learning, eu não vou fazer porra da vida. Vai chegar uma hora que eu vou sim. mudar. E aí a gente Uhum. vai tendo essas evoluções, essas mudanças, esses pontos de inflexão que você mesmo trouxe.
a gente vai decidindo, né? Talvez a decisão que eu tome hoje, amanhã, uma semana seja importante, ela mude totalmente minha vida. O importante é a gente Sim. estar tranquilo, curtir o processo, né, que a gente tem durante a trajetória, ser feliz, como você citou o Clóvis, né, um dos meus prediletos filósofos, né, eu já citei ele aqui N vezes, e seja feliz, né? Você tem que ter o Sim. happy hour seu de sexta, sim, tem que ser legalzinho, mas a segunda tem que ser também. Eu Hum. ainda bem que aprendi a não distinguir mais os meus dias. Para mim, a única diferença sábado e domingo para mim é que eu treino mais tempo. Se tem uma bicicleta aqui atrás, eu faço ultramaratona e triatlo. Eu tô treinando para uma corrida de 100 km na montanha. Então, às vezes eu tenho que treinar mais Caramba. tempo. É a única diferença. Sábado e domingo eu me dou mais tempo de treino de manhã. Que aí tô quase mudando, tô pegando sexta para deixar sábado mais tranquilo, que a minha mulher tá aqui, eu quero ficar mais tempo com ela. Porque também nos finais de semana que ela tá, eu vou ficar treinando 3 4 horas correndo, vou deixar isso pra sexta que eu tô sozinho em casa. É tranquilo, eu não distingo mais as coisas, mas demorou um tempo. Eu sofri, né? Eu me senti mal, eu tive que tomar decisões, como você mesmo disse, tomar decisões. Então todo esse ponto é legal. E você trazer agora o Manager 1.0, 2.0, 3.0 foi incrível mesmo, porque eu mesmo não sabia dessas diferenças, mas faz todo sentido, eu sou 100% alinhado e faço no meu trabalho, mesmo sem saber o que você falou do 3.0, que pra mim é o que faz todo sentido. Eu nunca cheguei pra alguém, ó, faz assim, assim, assim. Nunca. Tem um cara até que um dia falou, mas Fabinho, como é que você quer que eu faça? Eu falei, não sei, você tem que fazer e a gente vai descobrir o melhor jeito. Não sei. Se eu parar pra fazer a solução, eu não vou te pedir. Eu mesmo faço. Até prefiro, né, pra ficar do meu jeito. Eu quero que a gente chegue a algum junto, que você me mostre o que você tem e que a gente vá pra frente juntos, né? Eu não sou um oráculo. Bom, dito isso, né, já passamos aí do nosso limite de horário, mas Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua participação, por tanto conhecimento que você compartilhou, né? Realmente para mim foi muito importante. Tenho certeza para que todos que querem trabalhar e seguir nessa área, sem dúvida, estão mais preparados agora e sabem o que vão encontrar quando forem para metodologias ágeis de trabalho, gerenciamento de times e tarefas também. Então, Ricardo, gostaria só de pedir para você se despedir aí dos nossos ouvintes, né? Dizer onde a gente pode te achar nas redes sociais se a gente quiser entrar em contato. O espaço é todo seu, Ricardo. Beleza, valeu, obrigado pelo convite. Um complemento para aumentar um pouquinho mais o tempo, Fábio, aproveitando que eu falo bastante também. Uma coisa que eu tive muita dificuldade no início da minha carreira, em todos os momentos em que eu pivotei, foi conseguir apoio, conhecimento. Eu perguntava para muita gente que já estava e tive muitas portas fechadas. Hoje eu poderia fazer assim, cara, agora eu sei, eu tenho conhecimento, deixa eu me encastelar aqui. E não, eu prefiro fazer o contrário, eu prefiro compartilhar conhecimento, compartilhar o máximo possível que para passar, para outras pessoas não passarem pelo que eu passei, terem oportunidades e pular esse tempo de errar em algo que todo mundo já conhece, né? A gente falou de fale rápido, mas aprenda mais rápido ainda e tudo mais, mas, cara, você não precisa pular do 14º andar de um prédio sem paraquedas para saber o que vai acontecer. Então você não precisa testar isso. Tem coisa que tem o aprendizado dos outros. E Aí, isso eu falo bastante para quem para quem eu sou gestor. Hoje eu estou numa posição de especialista, de consultor dentro. Então eu sou mentor de outros gestores, gestoras e lideranças, né? Então eu sempre falo isso para eles. Eu estou aqui, me use como uma pessoa que vai te dizer que pular do 14º andar você se esborracha. Então nem pule. Você vai ter oportunidade de não dar a mesma canelada. Você vai errar outras coisas. Erre coisas novas. Errar coisas antigas aí já não dá. E é isso. Então, obrigado pelo convite, por poder compartilhar aqui com a trajetória, o conhecimento e tudo mais. E sempre que eu compartilho, eu aprendo também. Aprendizado novo aí sobre automobilismo, né, que eu tive aqui também. Em rede social é LinkedIn. Eu não utilizo Facebook, Instagram, essas coisas para lado profissional. É só
particular, então não aceito ninguém nesse lado e uso muito pouco também. Né? Sou um péssimo usuário de redes sociais, para mim, a sanidade mental, né? Ser mantida. Mas o LinkedIn sempre estou lá. Demoro 1, 2 dias às vezes para responder, mas eu me propus e cumpro responder todo mundo sempre. Pergunte o que quiser perguntar. Fiquei com dúvida sobre determinado assunto. Sempre vou trazer. E se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Mas muitas vezes, quando eu não sei, eu digo quem sabe. Essa é a principal vantagem, né? Você conhecer quem sabe, não precisa saber tudo. É isso, então, no LinkedIn vão encontrar facilmente Ricardo Boécio, já acha. Lá no LinkedIn acho que eu tô sem barba na foto, tá? Ou tá com ela baixa, né? Show de bola! Vamos então deixar aqui na descrição desse episódio, né? O seu LinkedIn, ele vai estar sempre ali para as pessoas poderem aí falar com você, quem sabe te mandar uma mensagem, marcar uma conversa. Eu sempre também estou aberto, Ricardo, eu apoio isso. Eu acho que isso é importante, né? A tecnologia e a globalização, ela encurtou distâncias. Né? Hoje mesmo, respondi uma pessoa, falei, não, toma, meu telefone é esse, me liga, porque às vezes eu não respondo direto ali, ou demora um pouco, ó, manda mensagem, a gente vai falar. Né? Tem outro cara que talvez eu fale semana que vem, a gente sempre se ajuda, né? A gente sempre tem pessoas que me ajudam também. Né? Às vezes eu parei ontem mesmo, porque eu 40 minutos falando com uma pessoa para ajudar ela num direcionamento. Mas um mês atrás tinha um cara que parou 1 hora e meia para falar comigo, me ajudar num direcionamento. Assim, a vida é assim, gente, né? Sim, Pessoas ajudando exatamente. pessoas, ninguém vai a lugar nenhum sozinho, não faça É, isso. A gente já sabe que o segredo da felicidade, né, o nível de pesquisa de felicidade, né, que teve eu tive uma entrevista com o Vabo, aqui ele me contou e até hoje, toda hora que eu vejo entrevista fala sobre isso, que é relacionamentos. Relacionamentos te uhum, trazem felicidade, né? O como você se relaciona com as pessoas. Então a vida é coletiva. A gente precisa ajudar e vai ser ajudado. Então, muito obrigado, é Ricardo. isso. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui nessa grande aula aqui que a gente teve agora. E não se esqueçam, compartilhem, curtam e vamos divulgar o canal para que mais pessoas aprendam tantas aulas incríveis como essa que a gente teve hoje. Então, muito obrigado para você, obrigado, Ricardo, obrigado a todos. Semana que vem tem mais MatrizCast terceira temporada. Valeu! Valeu.